Existe um tipo de guerra que não busca vitória, apenas destruição. Um impulso cego, violento, impossível de controlar, que transforma campos em caos e homens em monstros. Na mitologia grega, esse impulso tinha um nome: Ares, o deus da guerra. Mais diferente do que muitos imaginam. Ares não era admirado, não era respeitado, ele era temido e, pior ainda, desprezado. Até mesmo os próprios deuses evitavam sua presença. Porque onde Ares surgia, não havia honra, apenas sangue. E o mais inquietante é que ele nunca lutava por justiça, apenas pelo prazer da batalha. Ares nasceu no Olimpo, filho de Zeus e Hera, cercado por poder desde o início. Mas ao contrário de outros deuses que representavam equilíbrio ou sabedoria, Ares representava o lado mais sombrio da guerra. Ele não era estratégia, não era conquista, era violência pura. Enquanto Atena simbolizava a guerra inteligente, calculada, Ares era o caos no campo de batalha. Essa diferença fez com que ele fosse constantemente comparado e quase sempre rejeitado. Até seu próprio pai, Zeus, demonstrava desprezo por ele, algo raro entre os deuses. Desde cedo, Ares demonstrava prazer na destruição. Ele não lutava por reinos, nem por causas, lutava porque queria lutar. E isso o tornava perigoso até para os próprios aliados. Em diversas batalhas narradas nas histórias antigas, Ares não escolhia lados por lealdade, mas por impulso. Em alguns momentos, ele apoiava os troianos, em outros, mudava de posição sem explicação clara. Essa instabilidade fazia com que ninguém confiasse nele, nem deuses, nem mortais. Uma das histórias menos exploradas revela um momento de humilhação que poucos esperariam de um deus da guerra. Ares foi capturado por 2 gigantes, Otus e Efialtes, e trancado em um jarro de bronze por meses. Sim, o deus da guerra, preso e incapaz de lutar. Ele só foi libertado com a ajuda de Hermes. Esse episódio raramente é mencionado, mas mostra que Ares, apesar de toda a sua força, não era invencível. E talvez por isso, sua necessidade de provar poder fosse ainda maior. Mas sua vida não era feita apenas de guerra. Ares teve um relacionamento intenso com Afrodite, a deusa do amor. Uma união improvável, desejo e destruição lado a lado. Porém, Afrodite era casada com Hefesto, o deus ferreiro. Quando a traição foi descoberta, Hefesto criou uma armadilha, uma rede invisível que capturou os dois juntos. E então, chamou todos os deuses para assistir. Ares, o temido deus da guerra, exposto, ridicularizado. Esse momento revela algo profundo, mesmo sendo temido, ele nunca foi respeitado. Nos campos de batalha, sua presença era inconfundível. Ele era acompanhado por Deimos e Fobos, o terror e o medo, seus próprios filhos. Onde Ares caminhava, soldados perdiam o controle, a razão desaparecia e a violência dominava tudo. Diferente de Atena, que guiava heróis, Ares alimentava o pior deles. Ele não criava vitórias, criava destruição. O clímax de sua história pode ser visto durante a Guerra de Troia. Ares entrou na batalha com toda a sua fúria, enfrentando heróis mortais como se fossem insignificantes. Mas em um momento inesperado, ele foi ferido. Não por um deus, mas por um humano. Diomedes, guiado por Atena. A lança atravessou seu corpo, e Ares gritou. Um grito tão alto, que ecoou como milhares de homens ao mesmo tempo. E então, ele fugiu. O deus da guerra, recuando diante de um mortal. Esse momento foi decisivo, porque mostrou algo que ninguém queria admitir. Ares não era coragem, era impulso. Após a batalha, ferido e humilhado, Ares retornou ao Olimpo. Mas nada mudou. Ele continuou sendo evitado, rejeitado, um deus necessário, mas indesejado. Sua presença era aceita apenas porque a guerra fazia parte do mundo. E talvez essa fosse sua maior prisão. Existir, mas nunca pertencer. Ares não teve um fim glorioso, nem uma redenção. Ele continuou sendo o que sempre foi, a personificação do caos humano. E isso fez com que sua influência permanecesse viva em cada conflito, em cada batalha, em cada momento onde a razão desaparece e a violência assume o controle. Essa história carrega um significado profundo.
Ares representa o lado mais instintivo do ser humano, a raiva, o impulso, a destruição sem propósito. Ele mostra que nem toda força é admirável e que poder sem controle não gera respeito, gera medo e isolamento. Diferente de heróis. Ares é um reflexo daquilo que muitos tentam esconder. No fim, Ares não era apenas o deus da guerra, ele era a guerra em sua forma mais crua. Um lembrete de que dentro de cada ser existe um conflito e que, quando esse conflito assume o controle, não há vitória, apenas consequências. Porque a verdadeira batalha nunca foi contra inimigos externos, mas contra aquilo que cresce silenciosamente dentro de nós. Nos vemos no próximo vídeo.